Birner, vou começar com você. Diga. Existe alguma injustiça clara nessa lista? A ausência do Dudu. Para mim, essa é a grande injustiça e sai o Pedro Raul da seleção. No mais, a gente pode discutir uma ou outra posição. Acho que tem questionamentos válidos ali. Mas se fala de injustiça, que é uma palavra forte, para mim, o Dudu não está na seleção. Não tem a menor lógica. Vocês concordam? Já quero ouvir todo mundo. Já vamos entrar no papo aqui, porque é curioso, porque assim, colocaram 2 centroavantes, Sim, né? Sim, é o sistema de jogo, né? Lembrando que a seleção, pelo que fizeram no 4-3-3. Campeonato Brasileiro, não é temporada, não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores. São jogos do Campeonato Brasileiro apenas. Eu ia dizer claramente que a minha discordância é exatamente essa. E até, assim, além de achar que o Dudu merece porque jogou mais, taticamente combina muito mais, né, o Dudu com o Cano do que os 2 centroavantes, porque são 2 ótimos jogadores e tal, mas o próprio Cano é um jogador de 1-2 toques. O Pedro Raul também é um centroavante clássico. Então, essa para mim é uma discordância que eu tenho claramente. Tiraria o Pedro Raul, colocaria o Dudu por mérito e por combinação tática. Porque mesmo no 4-4-2, o Dudu, como um jogador de velocidade, saindo mais ali, seria um parceiro mais adequado para o Cano do que o Pedro Raul. Vocês concordam, Zé? Capito? Sim, Daniel, eu acho que o prêmio fica em boas mãos. Se a gente olhar, eu acho que fica. Eu acho que o Pedro Raul, pelo Goiás, que é um time que não tem a mesma qualidade de um Palmeiras, de um Flamengo, enfim, de outros clubes, mas ele fez os seus gols importantes, foi um jogador de presença diária, importante para o Goiás, né, dentro dos seus objetivos, então a gente tem que respeitar. Eu concordo com o Birner que o Dudu chama atenção também não estar, aí talvez teria que sair um jogador e o Pedro Raul seria esse nome. Concordo também com o Cadu, que na minha opinião, esse ataque, mesmo tendo essa qualidade ofensiva de colocar a bola para dentro, talvez não funcionaria. O Cano funciona muito bem com o jogador de movimentação ao lado, o Pedro Raul da mesma forma, ocupariam quase que o mesmo espaço dentro da área, lutariam pelas mesmas bolas, mas eu acho que tem o seu valor pela questão do artilheiro, né? 9 gols e 2 assistências do campeonato. Exatamente, pelos gols que fizeram dentro da competição, e isso tem um peso 2 aí para a escolha. Por isso que eu falei que eu acho que levou muito em conta números, né? A gente está vendo o Cano, que tem 25 gols marcados na competição, ainda tem mais uma rodada aí para passar o Gabriel e o Neymar. O centroavante da competição ele é indiscutível. Exato, eu acho que essa posição não se discute. Agora, o Pedro Raul, Zé, porque a gente está pensando aqui em jogar. Esse não é um time para jogar, esse não é um time para entrar em campo. Esse é um time para premiar quem jogou bem durante a competição. E aí, se você pega a expressividade do Goiás, o que ele fez dentro do time individualmente, num coletivo muito menos arrumado, muito menos azeitado do que o Dudu, eu não acho é um ponto que me chama tanta atenção assim, o Pedro Raul tá na seleção. Boa tarde a todos, agora falando seriamente, boa tarde, bom programa, Cadu. Eu acho assim, Daniel, aquela história da final de ano, as provas, peso 2, peso 3, peso 4, é isso. Né? O que o Pedro Raul fez no Goiás é um peso gigante. Não sabe como é que bate numa bola, não sabe como é o posicionamento de recuperar a bola, transição, posicionamento, liderança, o que o cara está passando durante a semana. O algoritmo é frio. Você deu 10 passes, beleza, você está dentro da meta. Você não deu, então você não presta. E não é assim que funciona. Muitas vezes, a maior prova disso é você desprezar o que o Gabigol fez ao longo do campeonato. O Gabigol se sujeitou a uma posição junto com o Dorival Júnior, né, para que o Pedro pudesse entrar, brilhar do jeito que brilhou, e o trabalho do Gabigol foi importantíssimo. Talvez ele não tenha feito o mesmo número de gols, mas o trabalho dele para o time e para o Flamengo foi fundamental para que o Flamengo pudesse chegar na Copa do Brasil, ganhar a Copa do Brasil, ganhar a Libertadores. Tem um outro jogador que eu não entendo porque não está aí, Thiago Maia. Respeito muito o João e respeito muito o André. Eu acho que são dois grandes jogadores. Campeonato Brasileiro, Zé. Mas qual que você tiraria, o João Gomes ou o André? Eu acho que eu tiraria o João. É engraçado, Eu colocaria o Thiago nesse sentido. O Cadu tá chegando hoje.
eu sou admiradora do futebol do João Gomes. Imagina, o pessoal aqui também. está sabendo disso. Somos. Mas pro Campeonato Brasileiro, eu acho que ele fez uma Libertadores excelente, uma Copa do Brasil muito importante. Eu acho ele excelente jogador. Mas pro Campeonato Brasileiro, eu acho que o Thiago, às vezes em que esteve em campo, foi mais importante que o João pro Flamengo. O próprio Pedro. O que ele fez no Flamengo, o próprio Pedro. Mas no tem Brasileiro, vários. não. Sim, não, mas eu estou dizendo... Mas é que o Flamengo, mas o Flamengo, em muitos jogos do Brasileiro, ele tem aquela questão, né? Então, assim, priorizou outros campeonatos, jogou com times alternativos, né? Então tem um número de jogos um pouco menor. E eu acho que isso pesou muito. Não, mas aí o Flamengo foi caindo na tabela, o Flamengo hoje é o quinto colocado. Fábio, mas aí entra o que eu falei aqui antes sobre... Eu ponho na classificação do algoritmo. Então, mas a na CBF não é algoritmo, tá? A CBF é a votação assim, deles, jornalistas, capitães de equipes e treinadores escolhem. Cada um tem os seus critérios, É que o antes do Pedro Raul teria outro jogador se não fosse o Dudu. Eu tenho um outro aqui Ninguém ia falar do Rony? Eu tenho outro acima. Eu ia falar agora do Rony. Arias. Não, eu ia falar do Rony. O que o Rony jogou é impressionante. Eu Como sou é que ele fã não dele. está fora? Ele está fora dessa seleção. O que o Rony jogou é impressionante. Como centroavante. Não foi nem como jogador de lado de campo. Porque o Dudu faz essa função de lado de campo. Sim. Né? O centroavante, o Rony foi fundamental pro Eu Palmeiras. já falei isso várias vezes, quando se falar dessa geração, bicampeão da Libertadores do Palmeiras, campeã brasileira, vão citar Gustavo Gomes, vão citar Dudu, vão citar o Everton, alguns jogadores são essenciais. E o Rony, para mim, está no mesmo patamar. Tecnicamente, eu entendo que não. Tecnicamente não, mas... E por isso, às vezes, ele é menos falado que outros jogadores. Mas o que o Rony jogou em Copas Libertadores, o nível de futebol dele, o fato de ele ter jogado numa posição que não era originalmente a dele. Se você colocar ele na esquerda aberta, ele vai ser destruidor também, porque é muita força física, explosão. Desde quando o Atlético Paranaense tirou o Flamengo numa Copa do Brasil, jogando por aquele lado. Joga como centroavante, se adapta ao sistema. Primeiro, para jogar no contra-ataque, porque tinha muita velocidade e força, difícil para os zagueiros. Depois, quando jogou mais como centroavante, mesmo no centro da área, melhorando. Eu acho o Rony, por mais que seja um jogador valorizado, menos valorizado do que merecia. Aliás, muito menos valorizado. Para mim, o Rony é muito maior do que dizem na história do clube e na importância desse clube nessa fase em que o clube ele é uma das duas principais equipes do futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo. Mas para você era ele que entraria ali? Você tirou o Pedro Raul, Não, seria né? o Arias, pelo Campeonato Brasileiro. Ele jogou em ambos os lados, jogou demais, assim... O Rony fez os gols mais bonitos do campeonato também, né? No Maracanã, participou daquele gol de bicicleta. É difícil você montar a seleção, né? Eu sinto falta de um jogador do Internacional, por exemplo. Até conversei com o Biner um pouquinho antes. Estava discutindo aqui. Não sei quem seria, mas o Inter assim, é o segundo colocado, né? Coletivamente é um time que se demonstrou muito forte. Após mas teve um período. Algum destaque individual? Não tem. Talvez poderia ser o Moledo pela experiência. Estava especulando alguns nomes. Talvez não se tenha um nome específico, mas é difícil você olhar para uma seleção onde um time está na segunda colocação e talvez termine nessa mesma pontuação com a... Né? Provavelmente sim. Provavelmente sim. E não tenha nenhum jogador. Mas o Palmeiras domina. Assim, o que a gente pode falar é que o Palmeiras domina com todo o mérito, porque foi o time do início ao fim, né, o que dominou na maioria das rodadas do Campeonato Brasileiro, né, que venceu, conquistou o título com rodadas de antecedência, que a gente sente falta de outros jogadores. Então aí tem o Rony, tem o Dudu, o Zé Rafael, por exemplo, poderia estar, né, no meio-campo também outro pelo jogador, Campeonato Brasileiro que o goleiro é o Everton, né? O Everton. Mas se você for analisar quem trabalhou mais, o Everton ou o João Paulo dos Santos? Sim. O Cássio. O Cássio. Então. Vamos por partes pra gente não bagunçar. Peraí, deixa eu só entender a questão do Arias, calma. Porque são maneiras... Vamos pro gol já. Porque são maneiras diferentes de analisar o jogador de linha e o goleiro. Tá, calma. Não, tá Vamos chegar no goleiro. Só pra gente não bagunçar, porque a gente tá bagunçando tudo. O Arias. O Birner trouxe o nome do Arias. Até porque o time começa a ir na frente, entendeu? Pressionando, o atacante pressiona assim, ó. E volta. E volta. Ô, professor, o Arias não merecia estar nessa seleção, não? Merecia.
lugar de quem? No lugar de quem? Porque aí a gente pode pensar no meio jogador. campo. Põe aí. No lugar de quem? Joga pra cima e pode. No lugar do Pedro Raul. O Arrascaeta é intocável? Porque a nossa produção fez o favor de comparar o Arias com o Arrascaeta. Não, o Arrascaeta é mais jogador que o Arias, não dá nem pra comparar. Você vai começar a montar o time, Paulo você traz o Henrique Arrascaeta antes. Mas e no brasileiro? No brasileiro, o Arias é o Arrascaeta. O próprio Paulo Henrique Ganso. Libertadores, Copa do O Paulo Brasil. Henrique Ganso jogou demais no Campeonato Brasileiro. Jogou. Essa seleção tem Jogou jogador demais no pra caramba. Campeonato Brasileiro. Mas dá para colocar o Ares no lugar do Arrascaeta, entendendo que Você na colocaria? temporada... Pelo brasileiro, sim. Coloca os números aí, então, para ajudar o Cadu. Você vai arrumar confusão aqui. Pra gente pensar nessa Só que- substituição. Não sei porquê, mas você acha que você vai arrumar confusão, hein? Aí, ó. O Arias fez mais jogos, né? A gente sabe que o Flamengo, em determinado momento, priorizou as Copas. Tô falando. E aí, obviamente, ele tem mais gols. Proporcionalmente, ele tem mais gols, né? Se a gente desconsiderar a diferença de números dos jogos. Mas o Arrascaeta tem mais assistência, minutos para participação em gols tem menos também o Arrascaeta. Chance criada ficou parelho ali. Essa é uma, E o Arias jogou uma dos possibilidade. dois lados do ataque. Vocês trocariam? O Birner queria colocar no lugar do Pedro Raul. Eu colocaria o Dudu em primeiro lugar. Se não, o Eu Arias. também. Tá, Se mas for no lugar do Pedro meio Raul, campo, para também. colocar o Arias, vocês mexeriam? Tirariam o Arrascaeta da seleção do brasileiro? Eu tô dando um jeito de colocar o Arias e o Dudu. Porque no lugar do Pedro Raul, eu colocaria o Dudu. E pensando em colocar o Arias, eu tiraria o Arrascaeta, deixando muito claro, gente, a temporada do Arrascaeta foi muito melhor do que a do Arias. Sim. O Arrascaeta, em termos de temporada, Não vou entender se colocando... iludido, bem-vindo. Mas, no brasileiro, eu acho que esse raciocínio do brasileiro, ele vai se adequar ao time do Flamengo como um todo. Sim. Você se mencionou o Gabigol. Se fosse numa seleção da temporada, eu colocaria o Gabigol também. E ele seria um parceiro muito mais adequado ao Cano do que o Pedro Raul. Sim. Agora, no brasileiro, como o Flamengo jogou com o time reserva várias vezes, não priorizou, acho que a gente vê menos jogadores do Flamengo. Hoje, mais cedo aqui, teve um cara a cara Flamengo e Palmeiras por temporada. Sim. Foi muito legal. Eu discordei, por exemplo, do Rodinei ganhando do Marcos Rocha. Na temporada eu votaria do Marcos Rocha. Agora, o Flamengo ganhou em várias posições. E para mim seria também vencedor, mesmo contra o Palmeiras, em várias posições. Mas na temporada, não no brasileiro. No brasileiro, então, você colocaria o Arias no lugar do Arrascaeta? Colocaria. Você tem algum conselho para dar para eles, Zé? Não, cuidado que você vai apanhar, filho. Vão me matar, né? Alguém mais trocaria Cuidado que o no Arias intervalo- pelo Arrascaeta? Vocês tirariam o Arrasca? Porque Pode você falar, olha, gente, você não precisa olha ficar pro- medo, pelo não. A hashtag tá aqui para Arrascaeta- isso. O pessoal vai responder vocês. Você olha para o Arrascaeta como um atleta, né? Como um todo. Né? E aí é o jogador mais genial que a gente tem no nosso futebol, né? É um cara muito decisivo, importante. Quando a bola cai nos pés do Arrascaeta, encanta, né? Os olhos flamenguistas e de outros torcedores também. O Arias, dentro do Campeonato Brasileiro, foi mais efetivo. Os números mostram, o que o Zé falou. Números, algoritmos, enfim, os números do Arias são bem melhores. Até pelo número de jogos que o Arrascaeta fez. Além da questão das Copas, o Arrascaeta vem passando por um problema físico de pubis, e aí ele foi poupado em muitos jogos também por conta disso. Os jogos que ele teve em campo tinha uma minutagem, um cuidado com a minutagem do Arrascaeta também, para que não o prejudicasse, né, nos jogos importantes de Libertadores e Copa do Brasil. Assim, eu ficaria com o Arrascaeta. Eu ficaria. Entendo muito os números do Arias, a importância do Arias para o funcionamento do Fluminense. Mas mesmo sendo pelo os gols brasileiro, do Cano você também, manteria. porque o número é gigantesco de assistências, né? Sim. O entrosamento do Arias com o Cano é impressionante, mas eu ainda ficaria com o Arrascaeta. Foi, Vitor. O Arrascaeta começou 16 jogos no Campeonato Brasileiro. Sim. Exatamente isso. Menos da Tem um metade fã de dos esporte jogos. aqui falando isso, ó. O José Eduardo. O Arrasca Sim. só fez 16 isso. jogos Começou, como jogou 24 titular. partidas, isso. Sim. Entrou em outras 16 rodadas. jogos como titular. É 3 muito- gols, às 10 vezes, assistências. É a maneira